Imagina você ir a um parque de diversões e sair de lá sem vida. Ou quem sabe, cair em um tanque de chocolate e se afogar. Sei que parecem situações absurdas e quase impossíveis de acontecer com você, mas para algumas pessoas, esses foram seus últimos momentos. Ficou intrigado e quer saber mais? Então hoje no Mundo em Comum, eu vou lhe apresentar as 6 mortes mais bizarras já registradas. Em Nova Jersey, um homem de 29 anos caiu dentro de um tanque de chocolate derretido. O que para alguns poderia ser um sonho, para ele foi um verdadeiro pesadelo. Vincent Smith trabalhava em uma fábrica em Camden e no dia do acidente era responsável por jogar blocos sólidos de chocolate em um tanque de 2,5 metros. E Smith caiu por volta das 10h30 da manhã, e um dos colegas correu para desligar a máquina, enquanto os outros tentavam puxá-lo para fora. O chocolate estava a cerca de 48 graus, uma temperatura que não causa queimaduras imediatas. O que realmente o levou à morte foram as pás de mistura, que o atingiram e causaram ferimentos fatais. Quando o corpo de bombeiros retirou Vincent, ele já estava sem vida. As investigações apontaram um acidente, mas algumas fontes afirmam que a fábrica operava irregularmente, sem seguir as normas de segurança. Os pais receberam uma indenização por homicídio culposo, mas como sempre, dinheiro nenhum apaga a perda de um filho. E se você achou esse caso absurdo, é porque ainda não viu os próximos. Essa é Phoebe Hansjuk, uma jovem de 24 anos que morreu após cair na rampa de lixo do 12º andar. Apesar de sobreviver à queda, seu pé foi arrancado pelo compactador, o que causou uma hemorragia fatal. A natureza trágica da morte levantou suspeitas imediatas. Como e por que Phoebe entrou naquela rampa? Durante as investigações, o caso foi classificado como suicídio, mas familiares, amigos e até internautas discordaram totalmente. E quanto mais detalhes surgiam, mais estranho o caso ficava. O legista concluiu que ela teria entrado voluntariamente, por estar em um estado de sonambulismo, após ingerir álcool e pílulas para dormir, mas nenhuma evidência sustentou essa hipótese. E a própria estrutura da rampa tornava quase impossível alguém entrar ali sem ajuda. E foi nesse momento que surgiu uma segunda teoria. Phoebe poderia ter sido assassinada. O principal suspeito era Anthony Hempel, seu namorado, com quem ela morava em Melbourne. Contradições, comportamentos estranhos e o histórico conturbado do casal alimentaram ainda mais as suspeitas. E mesmo com todos esses fatores, fecharam o caso sem investigar Hempel. Mas até hoje, a família luta para que ele seja reaberto. Porque convenhamos, como alguém entra sozinha em uma rampa projetada justamente para impedir o acesso humano? Agora, nosso terceiro caso nos leva à Itália, onde um renomado produtor de queijos perdeu a vida por causa da própria criação. Giacomo Chiapparini, de Lombardia, era famoso pela excelência dos seus produtos, sendo o melhor produtor de toda a região. A sua demanda de pedidos era tão grande que ele precisou construir um armazém com prateleiras de quase 10 metros de altura, mas ali havia um problema estrutural, um problema que ninguém percebeu a tempo. No dia 6 de agosto de 2023, enquanto Giacomo verificava equipamentos na sala de envelhecimento, uma das prateleiras cedeu. Milhares de rodas de queijo, cada uma com mais de 40 quilos, desabaram sobre ele. Infelizmente, ele não resistiu, e seu corpo só foi encontrado horas depois. O seu resgate durou 11 horas devido à quantidade absurda de material que o cobria, onde qualquer peça que fosse tirada errada faria toda a pilha desmoronar. A sua morte ganhou repercussão internacional, e até hoje ele é lembrado tanto pela qualidade do seu trabalho, quanto pela tragédia que o levou. Se você gostou do que viu até aqui, então já deixa o seu like. Ele é quem vai te preparar para o que está por vir, porque daqui pra frente, enredos de filmes de terror viraram manchetes de jornal. Em 2009, Larry L. Murilo Moncada desapareceu em Iowa após chegar ao supermercado onde trabalhava. Nenhum rastro seu foi encontrado, mesmo após buscas intensas. Era como se ele tivesse sido apagado da existência. Após um mês, o caso logo foi arquivado. Até que, em 2019, durante a desmontagem de equipamentos da loja, fechada desde 2016, funcionários encontraram restos humanos atrás dos freezers. 6 meses depois, exames confirmaram: o corpo era de Murilo. As investigações concluíram que, por algum motivo, ele subiu sobre as unidades frigoríficas e caiu no vão entre a parede e a parte traseira dos refrigeradores. O barulho das máquinas impediu que escutassem qualquer chamado de socorro. A morte foi considerada acidental, e funcionários confirmaram que era comum usar o topo dos freezers como área de descanso improvisada. O mais perturbador é que, mesmo desaparecido, Murilo ficou 10 anos a poucos centímetros de ser encontrado. E se você é claustrofóbico, é melhor nem imaginar. Estamos chegando aos 2 últimos casos, e eles são os mais surreais deste vídeo. Então, se prepare. O quinto caso se passa em 1989, em uma pequena vila no Japão. E tudo em volta dele é muito bizarro, desde a cena até as teorias que surgiram depois. Na tarde de 29 de fevereiro, encontraram o corpo de um homem dentro da tubulação dos banheiros de uma escola primária.
Mas a próxima informação torna tudo ainda mais perturbador. Ele foi encontrado por uma professora dentro do banheiro feminino, estando nu, encolhido e segurando apenas um casaco dobrado contra o peito. Apesar de parecer impossível, a tubulação era larga o suficiente para que uma pessoa conseguisse entrar caso se espremesse, tendo algo por volta de 36 centímetros. Mais tarde confirmaram que o homem era Naoki Kanno, de 26 anos. A perícia concluiu que ele morreu de hipotermia, alegando que ele teria entrado voluntariamente na tubulação, mas ninguém acreditou nessa versão. A vila inteira defendia que Naoki jamais faria algo assim. Com isso, surgiu o boato de que ele teria sido morto por rivais políticos, já que estava concorrendo contra o atual prefeito da vila. E para destruírem a imagem de Naoki, o forçaram a entrar no banheiro feminino. E o que reforça essa teoria é que o corpo dele foi encontrado durante o período das férias escolares no Japão. Entretanto, a autópsia não encontrou indícios que sustentassem esse boato, e a sua morte permanece um mistério até hoje. Finalmente, chegamos no último caso. Um acontecimento em um lugar mágico, famoso por realizar sonhos, mas que para uma pessoa, ele realizou um pesadelo. Esse caso aconteceu no ano de 1974, em uma atração da Disneylândia em Anaheim, Califórnia. A vítima era a Deborah Gale Stone, de 18 anos, funcionária da atração recém-inaugurada. A atração funcionava como um carrossel, mas tinha um diferencial de possuir 6 palcos que giravam independentemente. O incidente aconteceu durante uma das apresentações, quando Deborah ficou presa entre uma parede interna e uma parede fixa da plataforma móvel. O resultado desse pequeno erro ficou tão gráfico que eu nem sei se eu posso descrever o estado da moça para vocês, mas saibam que o corpo ficou irreconhecível. O evento foi interrompido quando os gritos da jovem foram escutados pelo público. A parte mais triste dessa história é que, além de muito jovem, Deborah era uma novata no trabalho. E isso levantou uma discussão. A causa da morte foi apenas um passe em falso ou um treinamento mal direcionado? Após sua morte, a atração foi fechada por um tempo, e os pais de Deborah processaram o parque, resultando em um pequeno acordo entre eles. Entretanto, esse acidente deixou uma marca eterna na história do parque, sendo um dos casos mais famosos entre as quase uma dúzia de mortes que ocorreram no local. E se esse assunto interessa a vocês, comentem bastante. Quem sabe não rola um vídeo sobre os outros casos. E aí, viu que o perigo pode estar em qualquer lugar? Realmente, eu não queria estar na pele de nenhuma pessoas citadas anteriormente. E você, o que faria se estivesse na mesma situação? Se ficou até aqui, comenta carrossel, pra eu saber quem realmente assiste os vídeos até o fim. E é claro, não esqueça de deixar um like e se inscrever para mais vídeos. Eu sou o Mistério, e esse foi mais um mergulho no mundo incomum.